Olá, meus amigos. Professor André Estudas te passando mais uma vez para gravar um vídeo sobre direito previdenciário. Desta vez nós vamos falar sobre a súmula 72 da TNU, corte extremamente importante para as pessoas que trabalham com previdenciário. Por quê? Porque ela uniformiza a jurisprudência no âmbito do microsistema do Juizado Especial Federal. Então, como a maioria das ações previdenciárias tramita no Juizado Especial Federal, é realmente muito importante conhecer a jurisprudência da TNU. Então vamos lá para a leitura da súmula 72, para na sequência nós entendermos melhor a partir de um caso hipotético. Súmula 72. É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. Num primeiro momento pode parecer um pouco confuso, mas agora com o caso hipotético vai ficar muito mais fácil de entender. Então vamos imaginar que durante esse período aqui que está de laranja, o segurado estava saudável, ele trabalhava e contribuía para a Previdência Social. Agora a gente vai mudar a cor da linha e eu vou utilizar a cor vermelha para indicar que o segurado estava incapaz para o trabalho. Então, a partir desse momento, iniciou a incapacidade para o trabalho. 40 dias depois do início da incapacidade, o segurado pediu o benefício por incapacidade junto ao INSS. Então, nós temos a segunda indicação vermelha, DER, data da entrada do requerimento. Para quem não conhece as siglas do direito previdenciário, eu gravei um vídeo falando sobre as principais siglas dos benefícios por incapacidade que está disponível no canal. Então, confere lá. E o benefício acabou sendo negado porque o perito do INSS, por exemplo, entendeu que não haveria incapacidade nesse momento. O exemplo é hipotético. Então, o perito oficial entendeu que não haveria incapacidade, exatamente por isso o benefício foi negado. Ressalto que neste exemplo, o nosso segurado, ele, mesmo estando incapaz para o trabalho, ele continuou trabalhando no sacrifício, porque ele precisava garantir o sustento da família. Então, essa linha que está de azul indica o quê? Que mesmo incapaz, o segurado trabalhou para garantir o sustento da família. Foi no sacrifício, mas foi. Mas chegou uma hora que o segurado realmente insistiu com o pedido de benefício e foi à justiça. Ingressou com uma ação judicial e nessa ação ele pediu duas coisas. Em primeiro lugar, ele pediu para o INSS implantar o auxílio-doença, ou seja, implantar o benefício em folha e efetuar o pagamento administrativo do auxílio-doença, mas o segurado também pediu que o INSS fosse condenado a pagar todas as diferenças desde o requerimento administrativo. Então, é como se o INSS tivesse que pagar todas as diferenças desde a DER, desde o requerimento administrativo. Então, são dois pedidos nessa ação judicial: implantar o benefício e pagar os atrasados desde o requerimento administrativo. Como ele entrou com ação judicial, obviamente que ele precisou ser submetido a uma perícia judicial. E assim aconteceu. E o perito judicial disse o quê? Confirmou que o segurado estava incapaz desde o momento em que ele alegou na inicial. Então, a perícia judicial atestou que o segurado estava incapaz desde esse momento. Ou seja, na data do requerimento administrativo, ele realmente estava incapaz. Estava incapaz. O processo foi então para a conclusão e o juiz agora precisa sentenciar. E qual é a nossa dúvida, qual é o nosso dilema? A sentença deve condenar o INSS a pagar as diferenças de auxílio-doença durante o período em que houve exercício de atividade? O que significa essa pergunta? E aqui nós vamos demarcar o período de controvérsia, que é esse aqui, ó. Porque nesse período que eu acabei de delimitar, o segurado estava incapaz, segundo a perícia judicial, mas tem um detalhe: ele trabalhou e o auxílio-doença é um benefício substitutivo de renda. Então, como é que eu vou pagar auxílio-doença em razão de uma incapacidade se o segurado efetivamente trabalhou? Esse é o ponto polêmico. E o que a TNU disse? Eu vou ou não vou pagar auxílio-doença durante esse período em que ele comprovadamente exerceu atividade remunerada? A TNU sumulou o entendimento de que sim, o INSS tem que pagar sim esses valores.
É possível o recebimento de benefício por incapacidade. Lembrem-se, o INSS ele vai ser condenado a pagar o auxílio-doença desde esse momento aqui, ó. E durante esse período que está de azul, ele trabalhou. Então, é possível o recebimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado. Comprovado por meio de quê? Por meio da perícia judicial e de outros elementos que tenham sido eventualmente carreados aos autos. Comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. E quais seriam os argumentos para defender esse ponto de vista que acabou prevalecendo na TNU? O argumento seria: olha só, o segurado ele trabalha, ele faz jus à remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa do empregador. Da mesma forma, o segurado está incapaz, ele faz jus ao auxílio-doença. Se ele trabalhou no sacrifício para garantir o sustento da família e eu não reconhecer o direito ao auxílio-doença, eu vou estar admitindo, da mesma forma, um enriquecimento sem causa do INSS. O INSS errou, cometeu um erro de avaliação e, mesmo assim, não vai pagar o benefício previdenciário para o segurado que trabalhou no sacrifício para garantir o sustento da família. Então acabou prevalecendo esse argumento e a TNU sumulou um entendimento por meio da súmula 72. Ficamos por aqui. Então, se você gostou do vídeo, continua acompanhando o nosso canal, porque periodicamente eu vou ficar gravando vídeos informativos sobre direito previdenciário. Ora sobre súmulas da TNU, súmulas do STJ, mudanças legislativas ou simplesmente interpretando dispositivos legais. Tá bom, gente? Então fiquem bem, um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.